A Bíblia fala que não podemos amar o mundo. E ao mesmo tempo fala também que Deus amou o mundo. Mas que mundo a Bíblia está falando que nós não podemos amar? Que mundo é esse? Se Deus ama e nós não podemos amar. A Bíblia faz uma distinção importante entre os dois contextos em que usa a palavra mundo. E entender essa diferença é fundamental para compreender a mensagem bíblica. Você sabia disso? A distinção entre o amor de Deus pelo mundo e os valores mundanos na Bíblia. Esse é o tema que eu quero falar para você hoje. Vamos mergulhar em um tema fundamental para a nossa compreensão durante nossa jornada aqui nesse mundo. A diferença entre o amor que Deus tem pelo mundo e a advertência bíblica sobre os valores mundanos. Esta distinção é crucial para a nossa vida cristã e para o nosso entendimento da relação entre o sagrado e o profano. Quando a Bíblia se refere a amar o mundo, é essencial entender que, muitas vezes, o termo mundo não está se referindo ao planeta físico ou à nossa geografia, mas a um sistema de valores e comportamentos que podem estar em desacordo com a vontade de Deus. Comecemos com uma das passagens mais conhecidas, João 13,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui, o mundo se refere à humanidade. Veja que a palavra fala que Deus amou o mundo, mas é humanidade. Este versículo ilustra o amor abrangente de Deus por todos os seres humanos. Deus, em sua infinita misericórdia, oferece a salvação através do seu Filho, demonstrando um amor universal que ultrapassa barreiras e diferenças. No entanto, a Bíblia também nos adverte sobre os perigos de nos conformarmos com os valores e comportamentos que são contrários aos princípios divinos. 1 João 2, 15 a 17. Lemos: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Este contexto distingue entre o amor de Deus pela humanidade e a atração pelas coisas mundanas que podem desviar-nos da vontade de Deus. Outro exemplo pode ser encontrado em Tiago 4,4, que diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui, Tiago está alertando sobre os riscos de se comprometer com os valores mundanos que se opõem à justiça e à santidade de Deus. Jesus também faz uma distinção clara em sua oração em João 17:9. Eu te peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Nesta passagem, Jesus está pedindo proteção e orientação para seus seguidores, separando-os do sistema de valores e influências mundanas. Além disso, em Romanos 12, verso 2, a palavra diz: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa passagem nos chama a não nos conformar com os padrões do mundo, mas a buscar uma transformação interna que esteja alinhada com a vontade de Deus. E em 1 Coríntios 7:31, Paulo também nos adverte: e os que usam deste mundo, como não abusassem dele, porque a aparência deste mundo passa. Aqui, Paulo nos lembra da transitoriedade das coisas terrenas e da importância de não nos deixarmos consumir por elas. Portanto, a Bíblia nos ensina
que devemos abraçar o amor divino pela humanidade, valorizando cada pessoa como digna de sua graça e misericórdia. Ao mesmo tempo, somos chamados a discernir e a evitar os valores e comportamentos do mundo que contradizem o caráter e a vontade de Deus. Entender essa distinção é fundamental para uma vida cristã autêntica, verdadeira. Devemos amar incondicionalmente nosso próximo, mas também precisamos ser prudentes e vigilantes para não nos conformarmos com os enganos e armadilhas do mundo, ou seja, engano e armadilhas daqueles que decidiram viver de acordo com as suas próprias vontades. E que possamos viver em harmonia com o amor divino, sendo luz e sal em um mundo que, embora imperfeito, é profundamente amado por Deus. A palavra mundo aqui é humanidade. Vou falar mais uma vez para você entender e saber separar entre mundo e mundo. O amor de Deus pelo mundo é o amor em busca de salvar a vida, de reconciliar a humanidade com Ele, independentemente do estado moral ou espiritual das pessoas. A advertência para não amar o mundo refere-se ao mundo, ao envolvimento com as práticas e valores que são contrárias aos ensinamentos de Deus e que podem levar à alienação espiritual. Essas distinções ajudam a entender que a Bíblia nos chama a rejeitar os aspectos do mundo que são contrários a Deus, enquanto ainda devemos amar e buscar o bem para a humanidade como um reflexo do amor de Deus. Quando a Bíblia fala sobre amar o mundo, geralmente não está se referindo ao mundo físico ou geográfico, mas sim aos aspectos da vida humana e aos valores associados a ela. Por exemplo, João 3,16 fala do amor de Deus pela humanidade, que é uma expressão de amor pelo ser humano em geral. 1 João 2,15 e outros versos semelhantes alertam contra amar os valores do sistema que são contrários aos princípios de Deus. Portanto, o mundo, na Bíblia, muitas vezes representa o sistema de valores, comportamentos ou filosofias que não estão alinhadas com a vontade de Deus, em vez de se referir à palavra, ou ao planeta, ou ao universo físico. Então, mundo que Deus diz amar, somos nós, os seres humanos. E o mundo que Deus diz para nós não amarmos são os comportamentos dos homens que não querem se comprometer com Deus. A desobediência à palavra. Esse é o mundo que a palavra diz, não ameis o mundo. Não ame a prostituição, não ame o homicídio, não ame o ódio, não ame a concupiscência da carne. E o mundo que Deus diz amar, quer que nós amemos, é a humanidade, o nosso próximo, o nosso semelhante. Esse é o mundo que nós devemos amar. Você entendeu agora que a diferença que tem entre um e outro? Às vezes eu ficava me perguntando, mas meu Deus, não ameis o mundo? E por que a palavra diz que Deus amou o mundo? Mas que mundo é esse? Será é o globo, é o planeta Terra? Eu não entendi. Comecei a estudar, a meditar na palavra para chegar a uma compreensão. Até que eu compreendi. É coisa simples? É. Mas para quem lê muito, para quem estuda, mas para quem não tem muita leitura, para quem... fica difícil compreender. Que essa palavra possa germinar no teu entendimento, brotar e dar muito frutos. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida.